Olá galera, professor Jorjão aqui mais uma vez para responder as questões da lista de exercício aqui da Humanas em Foco. Hoje nós vamos concentrar nossos estudos na primeira lista do módulo 2, que tem 15 questões referentes ao conteúdo de Grécia Antiga. A primeira questão de História, a número 16 aí da lista de vocês, ela começa com a questão da ESPM de 2018. Atente à leitura do texto. Era considerada a engrenagem essencial para assegurar o bom funcionamento do regime. A tradição afirma que sua origem remeteria a Solon. Por favor, dê um destaque, né? Origem que remeteria a Solon. A partir de Clístenes, passou a contar com 500 membros sorteados anualmente, à razão de 50 por tribo, entre todos os cidadãos. Lembre que cidadão, na Grécia Antiga, era uma categoria restrita a poucas pessoas. A maioria dos habitantes de Atenas ou de outras cidades gregas não era cidadão. Nós continuamos a leitura do texto. A partir de listas estabelecidas em cada demo, a principal função do órgão consistia em preparar os decretos a serem submetidos ao voto da Assembleia. Então, esse texto fala sobre um órgão fundado por Solon, ampliado por Clístenes, responsável pelas deliberações, ou por ser organizado, por organizar, aquilo que seria votado em assembleia. Então, qual órgão faz alusão a essas funções? A gente vai lembrar dos nossos estudos da Bulé, o órgão fundado por Solon, que deveria organizar as pautas a serem votadas pela Assembleia de Cidadãos Atenienses. ênfase em atenienses, nós estamos nos referindo a Atenas. Duas alternativas dessa questão, a letra D e a letra E, poderiam ser cortadas por falarem de Esparta. E as demais alternativas, a letra A e a letra B, elas falam de assembleias atenienses, mas assembleias que não estavam ligadas a essas funções descritas no texto. Na questão de número 16 da lista de número 1 do módulo 2, nós marcaremos a alternativa C. E nós partiremos para ler a questão de número 17, uma questão da UEG, também de 2018. E ela diz assim, olha, para justificar a ambição grega de hegemonia universal, Aristóteles, 384-322 a.C., formulou a hipótese de que certas raças são, por natureza, livres desde o berço, enquanto outras são escravas. Então, Aristóteles não negou, e é sabido por quase todos que estudam a filosofia aristotélica, que ele apoiava, que ele legitimava a escravidão. E Aristóteles também foi professor, foi tutor de um grande general, de um grande estrategista e conquistador grego, Alexandre o Grande. Na verdade, macedônico. Mas vamos ver o que diz aqui o enunciado da questão. Essa filosofia racial foi incorporada às campanhas militares de um grande general e líder político que foi aluno de Aristóteles. Seu nome era, letra A, Leônidas, rei espartano, que liderou a resistência contra os persas. Falso, não foi o rei Leônidas de Esparta. Na letra B fala Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que difundiu a cultura grega na África e na Ásia, e nós marcaremos essa alternativa como correta. Alexandre o Grande foi discípulo de Aristóteles, e por favor, onde tem difundiu a cultura grega na África e na Ásia, você vai colocar uma setinha do lado e vai colocar o termo helenismo, ou período helenístico, o período de difusão da cultura grega por esses outros continentes. Na letra C nós temos Nero, imperador romano, isso é falso, Nero não viveu no mesmo período que Aristóteles. Péricles, governante responsável pelo apogeu da cidade de Atenas, também não foi Péricles, eles não são contemporâneos a Aristóteles. E Licurgo foi um legislador espartano que não foi também discípulo de Aristóteles. Todas essas figuras são lembradas no estudo de Grécia, mas elas não foram contemporâneas ao filósofo em questão. Na questão 17 nós marcaremos a letra B e nós faremos a leitura da questão 18, que é da Estadual de Feira de Santana, também de 2018, e ela começa com a seguinte leitura. Leia o trecho de Odisseia, poema grego composto no final do século 8 a.C. Tenho uma serva velha, muito compreensiva, que amamentou e criou o meu pobre marido, recebendo-o nos braços no dia em que a mãe o deu à luz. Anda lá, ó sensata Euricleia, levanta-te agora, lava os pés de quem tem a idade do teu amo. O enunciado da questão diz, o trecho apresenta as palavras da rainha Penélope no momento da chegada de Ulisses ao palácio da ilha de Ítaca. Considerando o conteúdo do trecho e a organização social na Grécia Antiga, pode-se sustentar que... Então a questão é que você faça uso dos seus conhecimentos e também das informações adquiridas no texto.
A gente vai fazer uma síntese daqui e nós vamos ler as alternativas. Na letra A nós temos a predominância do poder político feminino nas cidades monárquicas. E a gente não observa isso no estudo de Grécia. A gente vai marcar poder feminino e a gente vai lembrar que as mulheres na sociedade grega não tinham cidadania, elas não tinham participação política, a sociedade era patriarcal. E isso mostra a exclusão social feminina histórica, o absurdo que isso representa. Na letra B nós temos a existência de relações escravistas no interior das famílias nobres. E a gente pode observar isso tanto no trecho quanto nos nossos estudos de Grécia. Existiam escravos difundidos por toda a aristocracia ou por quase toda a sociedade grega. Eles cuidavam da casa, eles podiam trabalhar nas plantações, eles estavam entremeados no cotidiano grego. Na letra C nós temos a natureza pacífica das relações entre gregos e bárbaros, e a gente não pode trabalhar com pacifismo ou relações pacíficas. A gente vai lembrar da escravidão, ou então das conquistas militarizadas lideradas pelos gregos. Na letra D nós temos tendência à libertação dos escravos depois da Guerra de Troia. Isso é falso também, pela própria leitura do texto, tá? Nós temos a manutenção da escravidão após a chegada do herói Ulisses. E na letra E, nós temos resistência passiva dos trabalhadores estrangeiros nos palácios dos reis, o que é falso também. Os escravos eles tentavam resistir de maneira ativa, de maneira agressiva, contra a opressão que eles sofriam. Na questão de número 18, da Estadual de Feira de Santana, nós marcamos a letra B. E nós vamos ler a questão de número 19, uma questão da Unesp, Estadual de São Paulo, que diz assim, um texto do Marcelo Rede. O aparecimento da filosofia na Grécia não foi um fato isolado, estava ligado ao nascimento da polis. Então, recapitulando, na questão 18 nós marcamos a letra B, e na questão 19 nós fizemos uma leitura do trecho do Marcelo Rede, que fala sobre o surgimento da filosofia e o surgimento da polis, da cidade grega. O enunciado da questão fala: a relação entre os surgimentos da filosofia e da polis na Grécia Antiga é explicada, entre outros fatores. Na letra A nós temos pelo interesse dos mercadores em estruturar o mercado financeiro das grandes cidades. Nós não podemos falar de mercado financeiro num período tão antigo ainda. Não existe essa natureza do mercado ou o mercado inerente à sociedade. Nós cortamos essa alternativa e nós faremos a leitura da letra B. Pelo esforço dos legisladores em justificar e legitimar o poder divino dos reis. Também vai ser falso. Uma tentativa que a gente observa na história da sociedade grega é de afastar o poder dos reis e tentar colocar o poder na mão dos cidadãos ou de assembleias de cidadãos. Nós podemos cortar a letra B. Na letra C nós temos, pela rejeição da população urbana, a persistência do pensamento mítico de origem rural. E, por mais que nós adotemos a filosofia como uma espécie de superação do mito, a gente vai lembrar que os filósofos gregos ainda usavam de mitos para explicar seus pensamentos. Então não é um abandono nem uma rejeição da crença mítica. Na letra D nós temos, pela preocupação dos pensadores em refletir sobre a organização da vida na cidade. E a letra D está correta. A gente vai lembrar de pensamentos socráticos, como a tentativa de conviver bem em sociedade. Platão tem muitos diálogos que falam sobre o modelo de sociedade ideal, ou como conviver bem com as pessoas em sociedade. E a principal obra de Aristóteles, e aqui eu estou só falando dos filósofos socráticos, do surgimento da filosofia, a principal obra de Aristóteles é uma obra chamada Política. Ou seja, a ética na polis, como viver bem com outros cidadãos, como conviver em público, em comunidade. É por isso que o surgimento da polis também está associado ao surgimento da filosofia. A filosofia é colocada diante dessas perguntas e ela tem que responder como viver bem em sociedade, como conviver na polis. Nós marcamos a letra D e nós podemos fazer a leitura da letra E, só para saber o que é que tem de errado nela. E nós temos aqui, pela resistência de grupos nacionalistas, pode cortar nacionalistas, é um termo que está incorreto, às invasões e ao expansionismo estrangeiro. A gente não observa o expansionismo estrangeiro associado à filosofia. A gente vai se preocupar mesmo com as questões sociais aqui em questão. Nós podemos fazer a leitura da questão de número 20, já que na 19, aqui da lista 1 do módulo 2 da Humanas em Foco, nós marcamos a letra D. A questão 20 é da Faculdade Pequeno Príncipe, e ela diz assim, olha, com o surgimento das primeiras cidades, que remontam 12.000 anos atrás, na convivência social e política, começaram a se destacar algumas pessoas, grupos ou famílias em cargos de liderança.
surgindo as primeiras instituições políticas, religiosas e administrativas com a função de coordenar os estoques de alimentos, as práticas e cultos religiosos e a defesa da cidade. Com o passar dos anos, esta organização tornou-se mais complexa e assumiu diferentes formas de atuação e modelos políticos. Sobre as formas políticas desenvolvidas no Ocidente ao longo de sua história, assinale a alternativa correta. Então esse texto é muito bacana para falar sobre a origem dos primeiros estados, os primeiros governos e as primeiras formas ou preliminares formas de organização política. Nós vamos atentar o nosso direcionamento agora às formas políticas na Grécia Antiga, que o enunciado pediu. Na letra A, nós temos o significado da palavra democracia atualmente é o mesmo desde a Grécia Antiga, e isso é falso. Apesar de ter a mesma origem, epistemológica, demos e kratos, a democracia hoje não tem o mesmo significado da democracia ateniense. A gente vai lembrar que a democracia ateniense era muito restritiva, ela restringia a participação dos habitantes a um pequeno grupo de cidadãos. Nós temos a letra B, que diz assim: a democracia ateniense, diferente das democracias modernas, era excludente, pois metecos, você vai botar do lado de metecos o nome estrangeiros, escravos, mulheres e crianças não eram considerados cidadãos. A letra B está correta. Na questão de número 20, nós marcaremos a alternativa B e faremos a leitura das demais para saber o que temos de errado nelas. Na letra C nós temos: a República Romana se formou com a cessão de Júlio César ao cargo de imperador. Opa, pera lá, Júlio César, Caio Júlio César, ele não chegou a ser imperador de Roma, mas todos os imperadores romanos levaram o nome de César como um título, o título de amigo do povo. Nós cortamos a letra C e nós faremos a leitura da letra D. A construção da modernidade envolveu mudanças na maneira de pensar as relações de poder e a política. As teorias de Baudin e Hobbes defendiam um governo democrático e participativo. Isso é falso. Nós não temos um governo democrático defendido por Hobbes ou Baudin. Eles eram defensores, e você pode colocar aí do lado com a setinha, do absolutismo, do direito divino dos reis. Na letra E, nós temos, entre os séculos 17 e 18, alguns soberanos europeus, por ideologia e pelas crescentes pressões da população, adotaram como prática de governo uma postura liberal e democrática. E isso é falso. No século XVIII, nós evidenciamos alguns governantes europeus, alguns monarcas, adotando ideias iluministas. É o que a gente chama de despotismo esclarecido. Mas eles não vão adotar medidas democráticas. Na questão 20 nós marcamos a letra B e nós faremos a leitura da questão 21, uma questão da Mackenzie de 2018, que diz assim: durante o governo de Péricles, de 444 a 429 a.C., a cidade-estado de Atenas atingiu seu apogeu e algumas de suas medidas políticas ainda servem como referência no mundo contemporâneo. Sobre sua influência na política, a influência de Péricles, é correto afirmar que, letra A, foi instituída por sua iniciativa a remuneração aos que desempenhavam funções no Estado. Essa seria uma forma de estímulo para que ocorresse maior participação popular do governo. O nome dessa remuneração era mistoforia, e foi justamente o Péricles que instituiu essa mistoforia para que os cidadãos participassem da política e assim Atenas vivesse o seu apogeu democrático. Porém, vale lembrar como observação que esse apogeu democrático era apoiado nos lucros que Atenas obtinha em ser uma cidade imperialista, em colocar outras cidades sob sua tutela, em cobrar imposto de guerra a outras cidades-estados gregas. Lembre sempre, na hora da prova ou aí nos seus estudos, que o imperialismo ateniense é a outra face da moeda da democracia ateniense. Na letra B nós temos, a letra A é correta, nós marcaremos a letra A e faremos a leitura das demais alternativas. Na letra B nós temos: é considerado o fundador da democracia ateniense. Falso, o fundador da democracia ateniense foi Clístenes. Na letra C nós temos: fortaleceu o poder do Areópago, aumentando sua capacidade de deliberar sobre questões de interesse geral da sociedade, além de poder julgar crimes de sangue e elaborar projetos de lei. Olha, só quem poderia trabalhar com projetos de lei era a Assembleia. O Areópago não vai ter essa função, especialmente no governo de Péricles. Podemos cortar essa alternativa.
Na letra D nós temos, foi um grande estadista, que por meio de alianças militares com os países vizinhos, por meio de acordos comerciais e de tratados sobre livre navegação, estabeleceu os princípios da diplomacia moderna. Democracia ateniense, imperialismo ateniense. Não foi Péricles que instituiu a diplomacia moderna. Péricles foi um estadista brilhante para os atenienses, porém, digamos, um tirano, um opressor para as demais cidades gregas. Nós cortamos a letra D e nós falamos da letra E, que diz assim: estendeu os mesmos privilégios concedidos aos hoplitas, aos soldados e marinheiros, a serviço do Estado, ampliando os princípios democráticos e desenvolvendo o sentimento patriótico. Péricles não vai trabalhar com esse aumento de salários para cidadãos de segunda linha, né, o exército. Ele vai trabalhar com a mistoforia para os políticos. Na questão 21, nós marcamos a